paz de Jesus. Meus irmãos, hoje eu gostaria muito de refletir um pouquinho com vocês sobre algo que nós da Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo fomos impulsionados pelo Espírito Santo a viver de maneira assim muito prática neste tempo e sobretudo neste ano jubilar da Renovação Carismática Católica. Vocês sabem que o Estado de São Paulo já há algum tempo, ele vem trabalhando com alguns pilares. E neste ano e também o ano que vem, nós temos aí o pilar do grupo de oração, né? Como um propósito de realmente trazer para o grupo de oração aquelas características que são do grupo de oração. E neste pilar, um dos elementos que nós queremos assim resgatar é o louvor. Então hoje eu estou aqui para falar com você sobre a importância desta oração na vida de cada carismático. Veja que quando nós olhamos assim, né, para a renovação como um todo, para os nossos grupos de oração e por tantas expressões, né, dessa corrente de graça que nós podemos contemplar, a gente sempre vê assim como evidência uma espontaneidade na oração. E o louvor, ele tem contribuído muito, né, para essa espontaneidade. Só que nós precisamos assim cuidar, porque o louvor, ele não é apenas uma animação dentro dos nossos grupos de oração. Porque às vezes a gente confunde o louvor com aquele momento de animação, que é um momento de alegria, que é um momento de fraternidade, de se cumprimentar, de gesticular, de cantar, com cantos mais animados. Mas o louvor, ele não é isso. Ele não é a animação e ele também não é somente músicas, porque às vezes a gente pensa que louvar a Deus é cantar, é dançar. Isso é consequência do coração grato a Deus, né? Então aqui eu quero assim resgatar algumas falas que eu vi que para esse tempo que a renovação carismática vive, que nós vivemos e que nós queremos realmente trazer para o grupo de oração a prática do louvor na vida não somente dos servos, mas na vida daquelas pessoas que participam do grupo de oração. Eu vi assim que tem algumas falas que são pontuais para nós. Então eu quero assim, primeiro recordar que o Papa Bento XVI, no ano de 2009, na vigília de Pentecostes, ele disse algo muito importante para a renovação carismática. Ele falou assim, que é para a gente fazer o louvor um estilo de vida. Façam do louvor um estilo de vida. Então, quando eu vou analisar essa frase, quando eu vou refletir nisso que o Papa Bento XVI, que é o nosso Papa Emérito, falou para a renovação, quer dizer, ele reconhece que realmente nós temos esse dom em evidência nas nossas orações, né? Mas que é muito mais do que verbalizar uma oração de louvor. É muito mais do que levantar os nossos braços para dar graças a Deus. É ter a vida, o estilo de louvor. Então, quando as pessoas olharem para nós, é enxergar em nós que a nossa vida ela é pautada por palavras de gratidão, por palavras de ação de graças, por palavras de reconhecimento, né, de quem Deus é. Porque quando nós louvamos, nós estamos reconhecendo quem Deus é na nossa vida. E aqui a gente pode recordar, né, quando o nosso começo de caminhada, você que está me assistindo agora, eu não sei quanto tempo que você tem de caminhada dentro de um grupo de oração, dentro da renovação carismática católica, mas eu sei, né, que nesse tempo de caminhada que você tem, você com certeza aprendeu muito sobre a oração do louvor dentro do grupo de oração. Aprendeu a dar graças a Deus por aquilo que você recebe de Deus, mas também por aquilo que você passa como dificuldade na sua vida. Você aprendeu a louvar a Deus reconhecendo quem Ele é. Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, reconhecendo dentro dessa dimensão trinitária o que Deus Pai realiza na vida da pessoa, quem é Jesus na vida da pessoa
E quem é o amado Espírito na vida da pessoa? O amado Espírito Santo, não é? E isso fez com que a gente foi assim, tendo um relacionamento mais próximo. Então, quando as pessoas olham para nós, o nosso semblante reflete o louvor. As nossas orações refletem o louvor. E eu tenho o costume de dizer que louvar também não é simplesmente eu levantar os braços e eu começar a dizer: eu te louvo, Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, Senhor, eu te agradeço, bendito seja, Senhor, glorificado seja. Veja, eu estou dizendo várias palavras, mas todas elas estão dizendo a mesma coisa. Quando eu louvo o Senhor com o meu coração realmente rendido, grato, cheio de ação de graça, esse louvor vai manifestar o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, quem Deus está sendo para mim, o que eu estou recebendo de Deus, o que eu estou esperando de Deus. Uma vez, no meu começo de caminhada, eu li um livrinho de louvor, ele foi escrito até pelo Monsenhor Jonas Abib, e eu me lembro que naquele livrinho, né, que falava sobre a oração do louvor, ele dizia assim que quando a gente louva a Deus, até por algo que ainda não aconteceu, o coração de Deus, ele se derrete de amor por nós, porque ele vê o quanto que nós estamos confiando nele. Nós confiamos tanto que ele consegue acolher essa oração de louvor nas nossas dificuldades. Então você passa, por exemplo, uma situação difícil e ali você louva a Deus porque naquela dificuldade você não está sozinho, porque naquela dificuldade você pode se aproximar mais de Deus, porque naquela dificuldade você está sentindo a presença dele, porque naquela dificuldade ele está fortalecendo você, respondendo a sua oração, acolhendo você, acolhendo essa intenção. Ou seja, isso tudo vai fazendo com que o coração de Deus compreenda a confiança, né, e o amor que nós temos também para com ele, ao ponto de rasgar o nosso coração e expor aquilo que nós estamos sentindo. Então, o louvor é uma oração muito importante, né? E às vezes a gente pensa que para louvar a Deus nós temos que dizer grandes frases, grandes palavras. Não, eu louvo a Deus por aquilo que realmente eu estou vivendo. E eu louvo a Deus na verdade da minha vida, naquilo que realmente Deus está me proporcionando naquele momento. Então é uma prova que eu estou acolhendo também a vontade de Deus. Por isso, gente, que a oração de louvor é uma oração de poder, é uma oração forte, porque é a oração que revela toda a confiança que nós temos a Deus. E eu vejo que neste tempo jubilar é para nós um tempo onde nós podemos resgatar a originalidade do louvor nos nossos grupos de oração. É por isso que eu estou falando com você, para que realmente o nosso grupo de oração, ele leve as pessoas a essa experiência gratificante que é a oração do louvor, que as pessoas aprendam a louvar mais e a murmurar menos. Porque quando nós louvamos mais, a gente vai ver que realmente o louvor é aquilo que a gente canta, né? É uma arma de vitória, é no louvor que o Senhor age, é no louvor que Ele habita, é no louvor que Ele está. E a gente vai podendo sentir essa alegria que tantos grandes homens da Bíblia sentiram ao reconhecer realmente a grandeza de Deus. Então, quando eu louvo, eu estou reconhecendo a grandeza de quem Deus é. E como que as pessoas que participam do nosso grupo de oração precisam experimentar isso. Vamos fazer a experiência? E já que é um tempo jubilar, é um tempo de graça, é um tempo de júbilo, né? Eu queria assim também trazer aqui uma fala do Papa Francisco, que foi algo que ele disse no Jubileu de Roma, agora, né, que nós acabamos de viver, foi algo que ele falou lá no Circo Máximo para a Renovação Carismática Católica, quando ele falou assim, ó, olha que bonito, gente, vocês recordam continuamente à igreja o poder do louvor. Gente, quando eu ouvi essa frase do Papa, eu fiquei pensando, meu Deus, será que realmente eu, como carismática, será que eu estou recordando à igreja o poder do louvor? Porque quando a gente recorda para a igreja o poder do louvor,
A nossa vida é uma vida de louvor. Ou será que a minha vida tem recordado mais a súplica? Será que a minha vida tem recordado mais as lamentações, as murmurações? Então, Senhor, me dê a graça. Eu quero sim fazer jus a essa fala do Papa Francisco para nós. Recordar continuamente, não é só no momento do grupo de oração também, né, gente? Não é só naquele momento do louvor. Eu quero recordar continuamente, aonde eu estiver na igreja, aonde eu estiver na sociedade, aonde eu estiver na minha família, eu quero recordar o poder do louvor. Eu quero, como igreja, recordar o poder do louvor. Outra coisa que o Papa Francisco disse, olha que bonito, gente. O louvor é a oração de agradecimento e ação de graças pelo amor gratuito de Deus. E é mesmo, quando eu louvo, é porque eu estou sentindo esse amor gratuito de Deus na minha vida, é porque eu estou vivendo esse amor gratuito de Deus na minha vida. Aí você pode falar assim, Lucimar, mas e se eu não estou sentindo? Louva porque esse amor de Deus é gratuito por ti. Louva porque o amor de Deus, ele age em você mesmo sem você sentir. Louva porque o amor de Deus é derramado sobre essa situação da tua vida. Louva porque aonde não há amor, Deus está colocando amor. Entendeu? Olha como que as coisas vão mudando, olha como que o nosso coração vai se transformando. Então, realmente, o louvor é uma oração que liberta, tá? Aí ele disse assim, ó, o Papa Francisco falou isso e eu achei isso assim muito próprio para a gente nesse momento, porque às vezes nós até acabamos descaracterizando um pouco o louvor. Eu estou falando bastante de grupo de oração, né? Porque eu estou falando com a Renovação Carismática Católica e uma das expressões na renovação, que é muito conhecida, é o grupo de oração, né? Mas a gente sabe que como corrente de graça, não tem somente o momento de louvar nos grupos de oração. Nós temos aí tantas e tantas expressões que nasceram dessa corrente de graça e que também vivem essa expressão do louvor, tá? Mas agora, olhando para o grupo de oração e para a nossa vida pessoal, o Papa Francisco falou assim, ó, pode acontecer que este modo de rezar não agrade a alguém, mas é certo que se insere plenamente na tradição da igreja. E aí ele foi dando o exemplo dos Salmos, ele deu o exemplo de Davi, e ele fez um alerta. Ele fez um alerta para que o nosso comportamento não se torne um comportamento com um complexo de Micol. E aqui eu acho que vale a pena a gente retomar lá na palavra, né? Porque em 2 Samuel, no capítulo 6, vai falar para a gente sobre o transporte da arca para Jerusalém. O transporte da arca da aliança para Jerusalém. Mas eu quero assim, rapidamente, lá no versículo 14, fala assim, ó, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingidos com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Imagina isso, gente. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou-o em seu coração. É aqui que o Papa fala sobre o complexo de Micol. Micol era a filha de Saul, que quando viu aquela cena de Davi cantando, dançando, saltando de alegria diante daquela arca do Senhor, ela despreza, ela não gosta, ela se escandaliza, né? E o Papa, ele vai falar que Micol, ela se envergonhava do louvor de Davi. E às vezes, porque algumas pessoas não gostam, eu começo a tirar do grupo de oração
essa prática do louvor espontâneo, essa prática do ensinar as pessoas a louvar, essa prática de cantar, de fazer gestos. Veja, gente, eu não estou falando fazer gesto por fazer, eu não estou falando cantar por cantar, eu estou falando realmente fazer os gestos em louvor, em gratidão, com alegria, como Davi fazia. Então, algumas pessoas, como não gostam, a gente começa a tirar isso, para que, quem sabe assim vem mais gente no grupo. Não, as pessoas elas têm que ser atraídas por aquilo que é próprio da nossa identidade, da nossa espiritualidade. E quem não se adequa a essa espiritualidade e a essa identidade, com certeza vai se encaixar em outro ambiente da vida da igreja, em outro movimento, em outra pastoral, e nós temos que ser maduros para entender isso, meus irmãos. Aqui na palavra vai dizer assim: a arca foi introduzida e instalada em um lugar no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo cada um para a sua casa. Olha bem esse versículo 20. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse: como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor, como qualquer um do povo. Aí Davi responde: foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi. Diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família para fazer-me o chefe do seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que eu dancei. Então, quando nós louvamos, nós não estamos louvando porque aquele que conduz o grupo está pedindo. Nós estamos louvando porque o nosso Senhor está presente. Nós estamos louvando porque nós estamos na presença do Senhor. E é isso, meus queridos, que eu quero assim pedir para você que é servo de um grupo de oração, que coordena um grupo de oração, que participa do grupo de oração. Vamos louvar ao Senhor que nos criou, ao Senhor que nos salvou, ao Senhor que nos deu o seu Espírito. Vamos louvar por aquilo que nós somos, por aquilo que Ele fez em nós. Vamos louvar, vamos descobrir a potencialidade do louvor em nós. E quando tiver olhares, até mesmo de desprezo sobre nós, não vamos bater de frente. Vamos anunciar com o nosso estilo de vida que é para o Senhor que fazemos, que é ao Senhor que louvamos. E assim, vamos nos abrir e presentear os nossos grupos de oração com as nossas orações de louvor, com o dom de louvor.